Olá pessoal, eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Danilo Henrique, do IFPA Campus Marabá Rural, e hoje iremos dar continuidade ao nosso curso de Ferramentas da Inovação. Como vocês já viram alguns conceitos sobre o assunto com a professora Suzane, nesta aula nós iremos ver alguns casos de inovação na pecuária. E aqui tem 5 casos em que eu reservei para poder demonstrar para vocês, que é o caso do JetBov, do Beef Trader, do GPB, do Notícias do Front e do ILPF. Bom, o que é o JetBov? Ele é um software destinado à gestão da propriedade. Você pode coletar informações e armazenar no celular ou no software na nuvem, que vão desde manejo de campo, manejo de curral, escritório e até informações que são utilizadas como estratégia para você poder comercializar os seus animais, trabalhar com fluxo de caixa, você ter um controle financeiro adequado da propriedade. Aqui tem um caso de utilização em uma fazenda, que é do grupo Agrogen. Esse grupo ele possui 4 fazendas no Tocantins e atua com agricultura e pecuária e hoje tem cerca de 40 mil cabeças. Bom, quais os motivos que levaram, por exemplo, a este grupo adotar a plataforma de gestão do JetBov? Um deles foi evitar o registro de dados em planilhas e cadernos, bem como ter uma maior confiabilidade nos dados e transparência das informações. Isso é importante, quem trabalha no curral com um volume considerado de animais sabe que anotar os números no papel e depois passar para o computador requer uma concentração muito grande, tempo e paciência. E plataformas de gestão como a do JetBov ajudam a diminuir esse tempo. Aqui estão os outros motivos. Um deles foi obter uma melhoria constante do processo com informações coletadas no dia a dia, assim como garantir que os manejos de curral e pasto sejam executados corretamente. Então, esses softwares vêm para ajudar o dia a dia do produtor, do colaborador da propriedade. E os resultados visíveis, no caso observado no grupo Agrogen, eles citam aqui como, por exemplo, melhor organização durante apartações, boa usabilidade do aplicativo. Então, esses softwares, esses programas, eles têm que ter uma interface fácil, tem que ser algo intuitivo para as pessoas utilizarem, principalmente as pessoas do campo. Tá? Então, outra coisa observada foi que o manejo foi otimizado, passaram aí de 500 para 800 cabeça-dia no curral, então eles conseguiram melhorar o seu manejo de uma forma com que mais animais fossem trabalhados no dia a dia no curral. Além disso, os manejos a campo, a informação em tempo real com aplicativos dessa natureza, você tem a possibilidade de trabalhar, de alimentar o sistema gerencial da propriedade com informações em tempo real, porque o produtor ou colaborador pode estar lá no campo, coletou informação de um determinado animal, já abastece o sistema, e isso é muito interessante para manter os dados atualizados. Programas dessa natureza ajudam a diminuir o trabalho na hora da coleta de dados, visto que é trabalhoso, é demorado tanto a parte da coleta, escrever no papel, depois você ter que alimentar as informações numa planilha de Excel para depois compartilhar os dados com qualquer pessoa, né, interessada. Então, esses aplicativos ajudam a diminuir esse trabalho. Uma outra plataforma de gestão é o chamado Beef Trader, que foi criado pela Robatec, uma startup da USP de Piracicaba. Ela é uma plataforma de inteligência que ajuda os confinadores a transformar informações em lucratividade, certo? Ela trabalha de que forma? Usa a inteligência artificial dentro das baias de confinamento, onde realiza um monitoramento em tempo real de cada animal, e ao passar por essas balanças de passagem, existem sensores que identificam qual é o animal, qual o brinco, e já tem as informações desses animais, como o peso, como o score de composição corporal,
e bem como o lucro ou o prejuízo que cada animal está dando naquele momento. Essas informações são direcionadas para o sistema de nuvem e ajuda demais o produtor a tomar a decisão no momento de venda desses animais, que é quando eles vão estar próximos de ir para o frigorífico. Quais são as tecnologias utilizadas, né? Existe uma combinação aí, tanto inteligência artificial como inteligência de mercado, algoritmos e internet das coisas são combinadas dentro da plataforma do Beef Trader para poder funcionar perfeitamente. Mas quantos por cento das fazendas no Brasil possuem balança? Bom, segundo o Giro do Boi, estima-se que 15% das fazendas tenham balança e tronco de contenção. Então, isso é uma realidade, é um limitante nas fazendas em que não possuem minimamente uma balança, não precisa nem ser digital, nem pneumática, basta ser uma balança analógica para poder pesar o gado e o produtor acompanhar se aqueles animais estão ganhando peso satisfatoriamente. Então, esse é um limitante que nós precisamos trabalhar para tentar mudar o máximo possível a realidade nas propriedades. Bom, uma outra inovação é o GPB, que é o Grupo Pecuária Brasil, que é um grupo de produtores disponível no Telegram, que serve para ajudar o produtor a tomar a decisão na hora de vender o seu animal. Ele é o chamado balizador GPB. Por que balizador? Porque nesse grupo, lá no Telegram, ele disponibiliza os preços da arroba negociada durante a semana de vários estados do Brasil. Nesse exemplo, na semana que eu peguei de 20 a 25 de abril, não há do estado do Pará, mas eu peguei aqui, destaquei o Tocantins. Como a gente pode ver, no dia 23 de abril foi comercializado o macho inteiro, a arroba a R$ 190, e esses animais estavam previstos para serem abatidos daqui a 4 dias, ou seja, no dia 27 de abril. Então, o produtor lá do Tocantins, na hora que ele acessa essa planilha, ele vai ver qual o preço que está sendo negociado naquela praça ali, naquele momento. E são informações disponibilizadas por produtores, propriamente ditos, e tem uma confiabilidade interessante. Então, o produtor ele tem aí mais informações para ele ter a noção se o preço que estão ofertando pelo gado dele está de acordo com o que está no mercado ou não. E tudo isso é informado no Telegram. No próprio celular, o produtor tem acesso a essas informações e isso é muito tranquilo dele ter acesso. Uma outra inovação que eu acho muito interessante e muito simples é o Notícias do Front, Gestão de Risco em Pecuária, que é um site e podcast que trabalha tanto a gestão quanto o mercado e o manejo dos animais. Atualmente eu tenho utilizado bastante esse site e principalmente o podcast. E aqui eu lanço um desafio para vocês ouvirem esse podcast aqui ao lado e responderem a 4 perguntas. A primeira é: por que o boi teima em não derreter? Qual o valor do dólar que o Betinho falou? Qual o valor do bezerro comentado pelo vaqueiro na hora da vacinação? E por último, qual é o hipermercado do mundo? Então essas perguntas vocês vão conseguir responder ao ouvir este podcast. Vocês podem ouvir o podcast através de um agregador de podcast, seja o Spotify ou o Apple Podcast, e também tem vários outros, aqui são os 2 que eu tenho mais contato. E quem não quiser ouvir através do podcast, dos agregadores, melhor dizendo, você pode ouvir através do site. Vai ter o material em PDF para vocês terem acesso a essa aula. Vocês podem clicar aqui nesse link que vai direto para o site. Lá no final do site tem lá disponível o podcast para você ouvir. Então eu peço, por gentileza, que vocês ouçam, e lá no SIGA vai ter um fórum de discussão específico para vocês responderem essas perguntas e a gente tratar sobre outras coisas interessantes também. Bom, e por último, temos o ILPF,
que é a integração lavoura-pecuária-floresta, que foi aprimorado pela Embrapa e agora, mais recentemente, pela rede ILPF, que é uma organização que envolve diversas instituições. E o que ele é? É uma integração de diferentes sistemas produtivos na mesma área. Então, você pode ter lavoura, pode ter a pecuária, pode ter a floresta, tudo na mesma área. E ele é interessante que os componentes são variáveis. Aqui tem as suas classificações como sistema agro-pastoril, silvio-agrícola, silvio-pastoril e agro-silvio-pastoril, que esse último é o mais completo e também o mais complexo de você poder implantar e poder manter. Porém, são estratégias muito interessantes que ajudam o produtor a aumentar a sua fonte de renda na mesma área. E aqui nós temos um exemplo de ILPF no Pará, no município de Paragominas. Gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo, ele está disponível lá no YouTube, lá no material do PDF vocês podem clicar nesse link para assistir ao vídeo completo, que ele tem cerca de 4 minutos, tem um depoimento bem interessante do pessoal da fazenda e eu sugiro fortemente vocês assistirem. Aqui nós temos um exemplo de uma pesquisa de ILPF que tem sido desenvolvida no estado do Maranhão com babaçu, então utilizando aí espécies regionais para poder caracterizar o sistema de ILPF junto com a pecuária, certo? Bom, mas aí alguém pode perguntar, pode estar se questionando, só tem inovação high-tech, né? Principalmente aqueles primeiros exemplos que eu trouxe, que tem que ter o celular, utiliza a internet das coisas, utiliza softwares inteligentes. Bom, na verdade nós temos alternativas acessíveis e eu trago aqui alguns exemplos, como este aqui, muito simples, que é da apartação de bezerros. Quem trabalha no curral, por exemplo, agora no período de vacinação que nós estamos agora entrando em maio, não é isso? A vacinação contra a fitose, sabe a dor de cabeça que é e o perigo que é poder apartar as vacas dos bezerros. Então, um sistema muito simples, muito eficiente, muito barato, é esse daqui que você pode apartar os bezerros das vacas de uma forma bem segura e inteligente. Um outro exemplo não tem a ver com pecuária, é mais com agricultura, porém ele é fantástico. É O Menino que Descobriu o Vento. É um filme, aqui eu trago uma pequena parte dele e que eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, que conta a história de um menino no país do Malawi, na África, uma região muito pobre em que eles não tinham comida e que por problemas políticos, problemas de governo, eles declinaram ainda mais como sociedade, como população, e ele se viu obrigado a ter uma capacidade de criar algo para poder eles terem acesso à comida naquela região. Então eu sugiro que assistam esse vídeo, vocês podem clicar aqui nesse link que vai levar ao trailer do vídeo, ele está disponível na Netflix. Bom, e finalizando a nossa aula, temos aqui o link de acesso para os sites oficiais do que foi tratado aqui. Tem aqui o Instagram de cada um, vocês podem clicar nessas imagens e ter acesso direto ao perfil de cada exemplo que foi mencionado nesta aula. Era isso, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço.